Boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença. Uma pessoa vê logo que está numa escola de comunicação quando dois microfones e tudo mais, e quer dizer, há sítios que uma pessoa vai falar que nem microfone há, mas aqui que é logo dois, um para a câmara, um para a mesa, fantástico. E acho que nós estamos a viver alturas fantásticas, acho que vivemos uma altura fantástica da nossa história. Digam-me só, o som está bom? Querem que eu ande mais para trás, mais para a frente? Está bom? Eu estava a dizer, eu acho que vivemos das alturas mais fantásticas da história da humanidade, das alturas mais brilhantes da história da humanidade, porque vivemos um bocadinho os descobrimentos agora atuais daquilo que é o nosso cérebro. Enquanto se calhar antigamente, para conhecermos o nosso cérebro, tínhamos que esperar que alguém tivesse, por exemplo, um AVC, deixasse de mexer o lado direito, deixasse de mexer a perna direita e depois percebíamos que era o lado esquerdo do cérebro que estava a ser afetado, para percebermos que era esse lado que controlava, ao fim e ao cabo, o movimento. Hoje em dia a tecnologia está tão avançada que vocês estou aqui a fazer um strip para vocês, onde estamos a ver aqui em tempo real as minhas ondas cerebrais, e isto é um gadget para crianças até, para jogos, onde uma pessoa, por exemplo, foca a atenção num alvo, pisca os olhos e mata, por exemplo, um alvo por aí fora. Por isso vivemos tempos fantásticos, e vivemos tempos fantásticos também porque o E2 faz 8 anos e por isso pedi uma salva de palmas para... Bom, isto é mesmo só um gadget, uma curiosidade, porque vivemos mesmo, a tecnologia está, deixem-me só pôr aqui, a tecnologia está avançada e hoje podemos perceber melhor como é que funcionamos, e a boa notícia que tenho para vos trazer é que hoje em dia a felicidade é uma escolha, e só não é mais feliz quem não quer ser mais feliz. E é isso que eu venho falar um bocadinho, que é o Changing the World by Changing Yourself, como é que podemos mudar o mundo mudando-nos a nós próprios, e venho contar um bocadinho o meu percurso pessoal, como é que cheguei aqui, partilhar algumas coisas daquilo que tenho vindo a encontrar pelo caminho e depois partilhar um projeto que tenho vindo a fazer, um projeto gratuito de comunicação desta mensagem por diversas vias, e é isso que eu me proponho fazer. Bom, o meu nome é Vasco Gaspar, contar um bocadinho aqui a minha história. Eu nasci há aproximadamente, eu não posso andar mais para a frente, né? Senão depois isto faz feedback, não é? Estou aqui mais para trás. Bom, eu nasci em 1979, faz 33 anos há pouco tempo, e sempre eu intitulo-me agora, uma das coisas que me intitulo e até tenho no meu cartão de visita é Happiness Explorer. E eu gosto muito, por exemplo, de ir a uma reunião e estar com o presidente de uma empresa e a primeira coisa que eu faço é ponho-lhe o cartão, troca de cartões e ver a reação da pessoa de quando vê Happiness Explorer, mas que tonto é este que está aqui à minha frente. Mas isso para mim é bom porque dá-me logo para triar até que ponto estou à frente de um cliente que me interessa estar ou não, e há clientes que não me interessa estar e percebo logo isso também. E então, desde criança, sempre foram muito comuns para mim alguns tipos de emoções mais, chamemos-lhe negativas. Uma delas era a emoção da raiva. Rapidamente, sou uma pessoa que muito facilmente salta uma mola. A raiva é uma coisa que muito facilmente como é que se diz? Há um termo em inglês, não interessa. Rapidamente, por exemplo, no trânsito, qualquer coisa, uma pessoa atravessa-se à minha frente, rapidamente perco um bocadinho e chamo nomes à pessoa e por aí fora. Quer dizer, estou a brincar, ou não, depende dos dias. Outra emoção muito comum, muito próxima, era a emoção da ansiedade. E a emoção da ansiedade, principalmente a ansiedade de performance. Por exemplo, estar aqui a falar com vocês seria algo impensável, por exemplo, há 4 anos atrás. Aliás, há 4 anos atrás, mais ou menos, até atender o telefone com uma pessoa que eu não conhecia era algo, para mim, desconfortável, que me provocava alguma dor, porque a ansiedade de performance era muito alta. Isto para não falar na altura que era estudante e fazia exames, onde aí a ansiedade então era brutalmente alta e incapacitante. E outra emoção negativa foi a emoção da tristeza. Sempre foi muito próxima à emoção da tristeza. Uma tristeza sem nenhuma razão aparente, sempre tive uma infância feliz, uma família normal, seja lá o que isso significar, mas sem razão aparente a tristeza era algo que chegava e que me invadia e que se mantinha. E então, se calhar desde
pequeno procurei como é que eu posso ser mais feliz, como é que eu posso gerir melhor esta ansiedade, como é que eu posso gerir melhor esta raiva, porque eram emoções que ao fim e ao cabo que eu não me sentia bem a tê-las. Então comecei a procurar a felicidade em vários sítios. Procurei a felicidade, por exemplo, na satisfação dos prazeres básicos, como por exemplo o comer, e por exemplo está ali um exemplo de eu a correr feliz e alegre com uma bola de Berlim na praia, com uns bons quilinhos a mais, olha aquela cara de felicidade, não é? E há coisa de 3 anos atrás, 4 anos atrás, tinha mais 20 quilos do que o que tenho agora, mais 20 quilos, porque continuava a procurar muita felicidade também na comida, na satisfação dos prazeres imediatos e tudo mais, não só a comida, mas outras coisas que podem vocês pensar por aí. Bom, depois procurei a felicidade quando pré-adolescente e adolescente, procurei muita felicidade na identificação com o grupo de pares, não é? A identificação. E na altura era a altura do Grandes, Pearl Jam, Nirvana, etc. Então isto era, as pessoas faziam estas figuras, não é? Eu fiz, pelo menos, porque era a identificação com o grupo de pares, na altura, procurar muita felicidade na identificação com as pessoas com as quais me identificava. Lembro, por exemplo, de um episódio, eu tinha bem 11 anos e tinha um amigo meu que era o João, eu gostava muito do João, identificava muito com o João, e então o João a certa altura foi ao oftalmologista e foi-lhe diagnosticado que ele precisava de usar óculos. E então eu identificava-me tanto, era tão amigo do João, éramos tão amigos, que eu quis usar óculos também. Só que como eu não precisava de óculos, então comecei a usar, tirei umas lentes nos óculos escuros que tinha lá e então usava óculos. Durante uma semana usei óculos sem lentes, porque a importância de me identificar com o meu grupo de pares e a procura da felicidade no grupo de pares era importante. Depois procurei a felicidade na satisfação de ir ao encontro daquilo que são os meus potenciais, ou seja, na altura comecei a tocar guitarra, quando pai 16, 17 anos, obviamente para engatar miúdas, não resultou muito bem, mas pronto, mas comecei a gostar comecei a encontrar um gosto aqui em ir atrás do meu potencial, seja o que for, comecei a tomar gosto, mas nunca fui atrás, nunca segui em frente nesta coisa da música, por 2 razões. A primeira foi a pressão de fora, da sociedade e da família, a dizer, epá, isso não é uma carreira segura, quer dizer, falamos agora de segurança, não é? Nesta altura, se calhar até me tinha safado. E outra, mas acima de tudo, a pressão foi minha, foi a pressão interna, foi a pressão da ansiedade de performance. Por exemplo, sempre que havia um concerto, eu evitava ao máximo a ver concertos, tinha uma bandazita, e não estamos a falar de concertos no Pavilhão Atlântico, estamos a falar de concertos no Bar Cantinho do Céu, lá na Terrinha, e evitava ao máximo, fazia tudo o que era possível para não dar o concerto, e na altura, quando não conseguia evitar, depois bebia, enfrascava-me e depois fazia figuras tristes e das quais dão vontade de rir, mas não vou contar, senão perco a pouca credibilidade que tenho aqui à vossa frente. Depois procurei a felicidade num curso. Fui para Coimbra e antes de procurar no curso, procurei 2 anos de vida completamente boémia para procurar, para saber bem o que é que era. Fui para Coimbra, conhecer bem a vida académica, estive num curso de engenharia e então procurei a felicidade na boémia total, onde não a encontrei, então depois decidi dedicar-me mesmo aos estudos e mudei de curso também, portanto não estava no curso certo, fui para Psicologia. Se calhar um bocadinho à procura de me encontrar também, quem sou, mais uma vez à procura de ferramentas para me gerir, para tal felicidade, gerir as emoções negativas. E então fui para Coimbra e foi fantástico, foram anos fantásticos e encontrar a felicidade também um bocadinho no curso. Entretanto o curso acabou, vim para Lisboa à procura da felicidade no mercado de trabalho. E de facto foi fantástico, consegui arranjar emprego na hora, comecei a trabalhar na área do recrutamento e seleção, fazer entrevistas de emprego, era fantástico, toda a gente tratava bem, toda a gente queria emprego, toda a gente chegava lá, andava bem vestido, as pessoas tratavam, só o seu doutor, como está, tudo bem, então aquilo era fantástico, toda a gente tratava bem, e pronto, e a satisfação de uma pessoa se integrar no mercado de trabalho contribuiu naquela altura para a felicidade. Mas a certa altura, e olhando para trás e depois mudei de área, tive uma área mais de consultoria operacional, a parte mais de alinhamento das empresas, do lado humano das empresas, e a certa altura comecei a reparar que estava, como dizia a música dos Pink Floyd, comfortably numb. Estava a ficar à procura da felicidade no estatuto, à procura da felicidade naquilo que o meu dinheiro conseguia comprar, nas viagens que eu podia fazer para mostrar aos outros que tinha feito, enfim, ao fim e ao cabo, à procura da felicidade, não na manifestação do meu potencial e de quem era, mas à procura daquilo que era a imagem para agradar à sociedade e ao estatuto, e como há aquela frase, a definição de status, que devem conhecer provavelmente, se não conhecerem eu apresento-vos, que é status é comprarmos algo que não precisamos, com dinheiro que não temos, para mostrar a pessoas de quem não gostamos, a pessoa que nós não somos.
E é um bocadinho isso. E então, a certa altura estava de férias e andava, sei lá, insatisfeito e continuava a procurar. Sempre fui uma pessoa que pesquisei muito, sempre lia muito, à procura de mim próprio. E a certa altura estava de férias e dei comigo, a minha namorada estava a trabalhar nesse dia e eu dei comigo, fui passear sozinho e então segui a minha intuição e fui dar comigo no Mirador da Graça. E comprei, na altura, o jornal Courrier, que eu nem conhecia na altura e chamou-me a atenção, receitas para a felicidade, deixa cá ver, vou comprar só para ver o que é que lá está dentro. E eis que algo aconteceu, eu percebi pela primeira vez que a felicidade se tinha tornado um objeto de estudo científico. Pela primeira vez, a felicidade se tinha tornado um objeto de estudo científico e que havia áreas a estudá-la, como por exemplo a psicologia positiva, e que havia pessoas a escrever e a partilhar como é que nós podíamos trabalhar para ser mais felizes. Obviamente que isto fez alta ressonância dentro de mim e então pus-me a ler tudo o que podia para saber como é que eu podia ser mais feliz, para ter um melhor bem-estar, uma melhor performance. Li mais de 100 livros, li desde as coisas mais científicas, neurobiologia interpessoal, epigenética, etc., até às coisas de autoajuda total, tudo aquilo que vocês possam imaginar. E sabem que mais, no final de ler estes livros todos, sabem que mais? Sabem como é que eu me sentia? Como? Pior, estava pior, não estava na mesma, estava pior. Estava mais triste, estava com mais raiva, estava com mais tudo, com mais ansiedade. E porquê? Por uma coisa muito simples. Quem é que aqui viu o Matrix? Quem é que viu o Matrix? Praticamente toda a gente viu o Matrix. A certa altura o Morpheus, lembra-se do Morpheus? Vira-se para o Neo e diz qualquer coisa do género. Neo, there's a difference between knowing the path and walking the path. E isto fez-me todo o sentido, quer dizer, não foi no Matrix que tive o insight, mas foi um bocadinho este o insight, que foi, eu sabia o caminho, tinha lido tudo, sabia que, por exemplo, o que é que o desporto contribuía para o meu bem-estar, o que eu comia contribuía para o meu bem-estar, a forma como eu respirava, etc. Mas não fazia nada disso. Sabia muito bem, não é? Na minha cabeça tinha muita coisa, mas não fazia, não praticava. Então isso só me fazia sentir pior, só me fazia sentir mais triste, mais deprimido e com mais raiva. Então o que é que eu tenho agora para vos propor? Eu tenho aqui para vos propor 3 pontos destas coisas que vim encontrar pelo caminho, partilhar convosco 3 pontos sobre este tema da felicidade e sobre o bem-estar e depois partilhar convosco um projeto que tenho vindo a fazer, dessa partilha dessa informação e um bocadinho as minhas aventuras pelo mundo da comunicação, onde não percebo nada de comunicação e estou aqui convosco, mas um bocadinho as aventuras de até que ponto se consegue passar esta mensagem ao maior número de pessoas. Bom, o primeiro ponto que eu gostava de partilhar convosco era relacionado com a definição de felicidade. Se eu se calhar perguntar a cada um de vocês tem uma definição diferente de felicidade e é normal, cada um de nós tem o seu perspectiva de felicidade, mas há uma definição de felicidade com a qual me identifico, que é do homem mais feliz do mundo. Então vou-vos apresentar o homem mais feliz do mundo. Já agora, quem é que conhece este senhor? Alguém conhece este senhor? Este senhor chama-se Mathieu Ricard. E o Mathieu Ricard é francês, filho de um filósofo muito conhecido, que ele doutorou-se em Biologia Molecular no Instituto Pasteur, um cientista de renome, e a certa altura decide largar tudo e vai para os Himalaias para decidir ser monge budista. Foi a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas a ser estudada pela ciência para perceber como é que práticas como a meditação têm impacto na nossa felicidade e no nosso bem-estar. E então ele tem esta definição que a mim me faz todo o sentido, que é: felicidade é um estado de serenidade e plenitude. Ou seja, muitas vezes associamos só a felicidade àquela coisa de andarmos todos aqui a cantar e de mãos dadas e kumbaya. Não estou a dizer que não seja importante a alegria e a euforia, mas aqui a felicidade vista muito mais como eu estar na minha plena capacidade das minhas capacidades, passo a expressão, e eu conseguir aceitar aquilo que me acontece. É possível, por exemplo, dia 2 de fevereiro, 2 de março, aliás, 2 de março. Um amigo meu, o Bruno, 31 anos, um amigo meu, o Bruno, despede-se dos pais, vai-se deitar e nunca mais acordou. É possível ser feliz perante uma situação destas? Acho que sim. Eu acho que é. Segundo esta definição, é possível.
é possível se virmos a felicidade como uma capacidade de aceitar aquilo que nos acontece. Não é resignação, mas é a capacidade de lidarmos com aquilo que nos acontece. É permitirmos sentir na mesma a raiva, sentirmos na mesma o desespero, sentirmos na mesma a tristeza que surgem numa situação dessas, que é normal, mas sermos capazes também de lidar com isso, de gerir isso. Ou seja, não só as emoções positivas, vamos imaginar uma tela, as emoções positivas ou as emoções negativas, mas é a tela onde elas são pintadas. É um bocadinho, por muito que o mar esteja agitado cá em cima, nós podemos trabalhar a profundidade do oceano para estar mais centrado. Isto faz sentido para vocês ou não faz sentido nenhum? Eu não estou aqui para vos convencer de nada, hein? Não estou aqui para convencer de nada. Querem que eu me chegue mais para trás, mais para a frente? Estejam à vontade. Então aqui está o monge Mathieu Ricard ligado, aqui não se vê muito bem, está com muita claridade, mas ali está ele está ligado com um conjunto de elétrodos e na altura este senhor, que é o Richard Davidson, da Universidade do Wisconsin, ele andava a estudar as pessoas e uma coisa que ele chegou à conclusão foi quando sentimos emoções negativas, o lado direito do nosso córtex pré-frontal, que é esta zona aqui, podem pôr todos a mão assim por cima da sobrancelha direita, que é o que está por trás, esta zona acende-se. Ou seja, quando qualquer um de nós está a sentir uma emoção negativa, uma emoção de desprezo, uma emoção de repulsa, este lado está a ser ativo. Quando nós estamos a sentir uma emoção positiva, de aproximação, de felicidade, o lado esquerdo ativa-se. E então ele tinha já visto aproximadamente 200 pessoas e tinha feito uma escala, consoante os sujeitos tinha visto, até que decide investigar o Mathieu Ricard e o Mathieu Ricard atingiu valores que a escala não tinha para medir. E então na altura os mídias agarraram naquilo e disseram que ele era o homem mais, tinha-se descoberto o homem mais feliz do mundo. Ele próprio não gosta muito da expressão, mas diz que prefere ser o homem mais feliz do mundo do que ser conhecido como o homem mais triste do mundo, por isso continua lá na sua vida. Bom, o segundo ponto que eu gostava de partilhar convosco é porque é que a felicidade é importante, a meu ver, porque é que a felicidade é importante nos dias de hoje que vivemos. Eu creio que a felicidade é importante por 3 razões. A primeira tem a ver com cada um de nós. Este senhor, Peter Senge, ele é do MIT, é consultor, por exemplo, do governo chinês, consultor de várias empresas, e então ele, no último Fórum Mundial de Alta Performance, de 2010, que aconteceu cá em Lisboa, ele terminou a palestra dele, a intervenção dele, com esta frase. A alta performance e os altos níveis de bem-estar estão totalmente interligados. Ou seja, não é possível eu ser altamente performante se eu tiver um baixo bem-estar. Eu até posso ter uma boa performance a curto prazo, mas a longo prazo eu não vou ser performante. Por alguma razão, os atletas de alta competição passam tanto tempo a trabalhar o seu repouso, o seu bem-estar, a sua alimentação, etc. Porque é muito importante. Ou seja, é importante para mim, para eu poder ter uma boa performance, para eu poder, obviamente, sentir-me bem e ter saúde, etc. É importante também porque outro senhor chamado Richard Boyatzis, também no Fórum Mundial de Performance, neste caso 2007, como é que é possível eu inspirar alguém se eu próprio não estou inspirado? Como é que os nossos líderes hoje em dia querem inspirar alguém se eles próprios não estão bem? Como é que... Vocês já olharam para o Vítor Gaspar? Já olharam para a cara daquele senhor? Eu tenho pena, a sério, eu tenho pena, e é por pena, eu sinto compaixão porque, quer dizer, o homem deve viver no inferno. E como é que aquele senhor quer inspirar alguém, ou ele quer estar na plena capacidade do seu potencial? Não conseguem, quer dizer, não conseguem. Os nossos líderes hoje em dia, aliás, a elite hoje em dia é quem sofre mais em termos de cancro, em termos de ataques cardíacos, em termos de problemas conjugais. 60% das pessoas atualmente têm problemas conjugais. Nós, em Portugal, somos dos países que mais consomem ansiolíticos, antidepressivos. Isto é fantástico para as farmacêuticas. As farmacêuticas é um grande negócio. Se tiverem ações, comprem, porque ainda vão crescer mais. Mas acho que para nós, enquanto sociedade, isto é mau. Isto é muito mau, isto é preocupante, ou seja, nós, para nos darmos bem com os outros, para inspirarmos os outros, porque as emoções são contagiosas, nós temos uma coisa chamada neurónio espelho, e eu, por exemplo, vou fazer isto, vou fazer porque também estou com sede, o vosso cérebro fez exatamente o mesmo movimento, vocês fizeram exatamente a mesma coisa, só que tem outra parte que vos permite inibir e não estarem todos a fazer isto. Mas o vosso cérebro fez a mesma coisa. E eu desde descobri que as emoções são contagiosas, nunca mais fui mal atendido, por exemplo, na repartição de finanças. Porque eu chego lá, eu sorrio e eu sei que o cérebro da pessoa vai sorrir. Isto foi descoberto de uma forma muito simples. Um italiano chamado Risolati. O Risolati, a certa altura, ele estava a estudar uns macacos e o lado motor dos macacos. E então ele tinha 2 macacos.
O macaco estava ligado, estavam os dois ligados com o cérebro. Isto é uma coisa, obviamente, um bocado brutal, eu não sou muito a favor disto, mas a ciência usa muito os animais para saber como funcionamos. E então o Risolati tinha dois macacos ligados com elétrons nos neurónios. E então o que é que o Risolati fez? Sempre que dava tarefas aos macacos para eles fazerem, depois analisava quais eram os neurónios que se acendiam e por aí fora. Então o Risolati, a certa altura, ele tinha um macaco a fazer atividades e o outro macaco a descansar, depois trocava os macacos, estava sempre a fazer aquilo. E então a certa altura o Risolati mete o macaco a descansar, mas esquece de desligar o aparelhómetro. O aparelhómetro ficou na mesma ligada. E vai dar uma banana ao outro macaco. E o outro macaco começa a abrir a banana e ele começa a ouvir o registro do outro a mexer. E ele olha para o macaco e vê que o macaco está parado. Mas o que é que se passa? E começou a reparar que, efetivamente, o outro macaco, só estar a ver o outro a mexer, estava exatamente o cérebro a fazer o mesmo comportamento que o macaco estava a comer a banana. Ou seja, nós quando vemos alguém a fazer alguma coisa, o nosso cérebro é um cérebro social que replica isso, e isso é fundamental para a nossa aprendizagem. Por isso aquela história do faz o que eu digo, não fazes o que eu faço, não funciona. Querem um exemplo? Muito simples, que vocês já conhecem. Muito simples, eu vou fazer aqui, que foi este senhor, o Richard Boyatzis, que me ensinou. Vou desafiar-vos a bater, vamos bater palmas todos ao mesmo tempo. Vocês já conhecem? Todos? O professor João Barros já fez aí, já fez? Não faz mal, ok. Então quem não conhece fica a conhecer. Alguns conhecem, outros não conhecem. Então, vamos bater todos palmas ao mesmo tempo, pode ser? Pode ser? Tudo preparado? Epa, isto está muito mal. Vamos pôr assim as mãos mais próximas. Vamos pôr as mãos mais próximas. Vocês estão preparados? Ainda não está muito bem, Vamos pôr as mãos mais próximas. Eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, vocês batem palmas. Pode ser? 1, 2, 3. Neurónio espelho. Faz o que eu digo, não faz o que eu faço, não funciona. Ou seja, a felicidade é importante para mim, para eu estar bem, para eu ser performante, para eu ter saúde, para eu ter bem-estar. É importante porque influencia as pessoas com quem eu me relaciono, principalmente se eu estiver numa posição de liderança, é muito importante. Se o líder de uma empresa não está inspirado, ele não inspira os outros. E por último, é importante por uma questão social. Este senhor chama-se Otto Scharmer, é do MIT, da Escola de Gestão do MIT, e em novembro do ano passado, ele organizou uma coisa chamada Presencing Global Forum, que foi um fórum que aconteceu em Harvard tinha pessoas de todo o mundo, estávamos lá pessoas de todo o mundo, e a ideia era pensar, todos os setores, pensar os problemas do mundo, que problemas é que o mundo tem atualmente e como é que nós podemos encontrar formas de os resolver. E ele abre a sua palestra, abre o fórum com estes 3 números. E os números são 1.5, 2.5 e 3. E dizem respeito a 3 divisões atuais da nossa sociedade. A primeira é o número 1.5, que diz respeito a uma divisão ecológica. Temos uma terra e estamos atualmente a consumir 1.5 terras. Para quem é mau a matemática, eu digo já que isto não são bons indicadores. Temos uma terra, estamos atualmente a consumir 1.5 terras, ou seja, o ritmo de regeneração do planeta não está a permitir regenerar-se ao ponto dos recursos serem renováveis. 1.5 terras, só temos uma. Para quem... Número 2.5 diz respeito a uma divisão económica. Há pouco tempo atingimos os 7 mil milhões de habitantes no planeta Terra. Ou falando em inglês, os 7 billions, não é? Eles têm o billions, nós temos o 1.000 milhões, uma confusão. 7 billions, 7 mil milhões de habitantes no planeta Terra. 2.5, e não é por cento, são 2.5 billions, 2.5 mil milhões, vivem com menos de $2 por dia. Vivem abaixo do limiar da pobreza. 2.5 mil milhões de pessoas, são 2.500 Portugais, ou 2 milhões e meio de portugueses. Sou muito mal a conta, eu sou psicólogo, não me peçam para fazer contas. É muita gente. 2.5 mil milhões de pessoas vivem com menos de $2 por dia, no mundo todo. E o último é o número 3. Eu venho da área da psicologia e foi o número que me fez mais confusão. Fez mais confusão porque é um número que diz respeito a uma divisão espiritual. Número 3 diz respeito a uma divisão espiritual. Em 2010,
Por cada pessoa que morreu no mundo, vítima de violência de alguém, ou seja, numa guerra, assassinado por alguém, existiram 3 pessoas que se mataram elas próprias. Por cada pessoa que foi morta pela violência de alguém, existiram 3 pessoas que viraram a violência contra elas próprias e que se mataram elas próprias. Se tivermos em conta que por cada pessoa que morre por suicídio existiram 15 a 20 que tentaram e que não conseguiram, foram tentativas falhadas, isto dá-nos uma perspectiva um bocadinho distorcida daquilo que é a nossa sociedade. Ou seja, se ligarmos os telejornais, vemos muita gente que morreu por guerras, por isto e por aquilo, mas há muita gente que se está a matar elas próprias porque não aguenta, por várias razões, ou porque vive com menos de $2 por dia, ou porque, enfim, não aguenta mais a pressão do trabalho e manda-se da ponte 25 de Abril. Tenho um amigo meu que é GNR, ele diz: nem fazes a ideia da quantidade de carros que param na ponte 25 de Abril e há pessoas que se mandam lá para baixo. Não fazes ideia das vezes que eu tenho que ir buscar carros à ponte 25 de Abril porque há pessoas que se mandam lá para baixo. Há muita gente. Por isso é importante a felicidade, a meu ver, não só para o meu bem, não só para a forma como eu me relaciono com os outros, mas acima de tudo por uma questão social. Uma questão social, ecológica, económica e de bem-estar a nível geral. Faz sentido aquilo que eu estou a dizer? Último ponto. Quanto da felicidade, se a felicidade é importante, então quanto é que isto depende de mim? De mim não Vasco Gaspar, mas de mim, cada um de nós. Quanto é que depende de mim a felicidade? Quanto é que acham que depende a felicidade? Se pusermos a felicidade em dividirmos em genética, aquilo que nos acontece na vida, as circunstâncias da vida, aquilo que nos acontece, a crise, etc., e o nosso comportamento, quanto é que acham que depende da felicidade cada uma destas coisas? A genética, em porcentagem, quanto porcentagem de genética é que influencia a nossa felicidade? 15%, 5%, mais, 25%, mais, 50%, ganhou a senhora de preto, 50%. Quem tem filhos, aqui deverão ser poucas pessoas que têm filhos, mas quem tem mais do que um filho percebe claramente que existem diferenças, ou quem tem irmãos, uma pessoa que tem mais tendência para ser mais feliz, outra menos feliz. Eu não tenho filhos, mas tenho 2 gatas, 2 gatas da rua, e percebo que há uma que tem tendência a ser mais feliz do que a outra, apesar de serem as 2 felizes. Depois há ali uma parte que diz respeito às circunstâncias da vida, ou seja, a crise que nos acontece, o carro que nos passa por cima, quando estamos parados ao semáforo, coisas do género. Quanto é que isto contribui para a nossa felicidade? Quanto? 1%? 1%? Tendo em conta que a aprendizagem e felicidade seria uma aprendizagem na vida 1% ou 0%? 1% ou 0%? Mais, é mais. Também concorda, mais. 15, 25, é menos, é 10%. Isto é um estudo da Universidade da Califórnia, de uma autora que é Sonia Lyubomirsky. 10%. E obviamente que aí a questão da aprendizagem, da forma como vemos as coisas é fundamental. 10%, ou seja, sobram-nos 40% só dependem de nós. É como eu ter, vamos imaginar, 10%, 10.000 euros negativos na conta do banco, e há muita gente que tem até muito mais, e tenho em casa uma máquina de fazer dinheiro que eu posso fazer 40.000 euros, mas eu nem sei que tenho essa máquina. Em casa. E eu acredito que esta percentagem aqui vai ser comida um bocadinho, porque há uma área nova que a ciência está a descobrir, chamada epigenética, onde aquilo que se comprova é que é possível mudar a manifestação dos nossos genes ao longo da vida, e não só mudá-la, mas como passá-la aos nossos filhos. Ou seja, nós somos ativamente responsáveis, não só pela nossa felicidade, mas até a felicidade dos nossos netos, que é passada a 3 gerações através das mudanças epigenéticas. É uma área nova, fascinante. Não é mudar o código genético, mas é mudar os genes que se manifestam. Imagine uma biblioteca, e a biblioteca é os genes, e há livros que estão abertos e outros estão fechados. É os livros que estão abertos. É nós, através do comportamento, fizeram, por exemplo, estudos com gêmeos idênticos, onde um durante um ano teve uma vida totalmente boémia, bebia copos, fumava, fazia tudo e mais uma coisa, não dormia, etc. E outro teve uma vida totalmente limpinha, e ao final foram ver um registro genético dos dois e tinham registros totalmente diferentes. Ou seja, eram os mesmo código genético, mas os genes que estavam ativos eram totalmente diferentes. Por isso nós podemos mudar, inclusivamente, o nosso fado. Nós podemos mudar o nosso fado. Bom, e não só é importante o comportamento, o que eu bebo, o que eu como, a forma que eu faço, mas até a forma como eu olho para o mundo.
pode fazer toda a diferença. Vamos ver aqui um exemplo. É um teste de atenção. Há muitos de vocês que provavelmente já viram este teste, mas os que não viram, vejam pela primeira vez, estejam com atenção, porque é um teste de atenção, e os que já viram, lembrem-se da primeira vez que viram este teste. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Quantos The foram? answer is 13. Quem é que acertou? Quem é que acertou? But did you see the moonwalking bear? Viram o urso? Quem teve... Viram o urso? Viram o urso a passar? Algumas caras, um urso, mas quem... Olha ali o urso. O urso a fazer moonwalk. É fácil escapar às coisas que nós não andamos à procura. Isto é um anúncio sobre ciclistas. De facto, o nosso cérebro é muito limitado. Nós pensamos que temos a última bolacha do pacote, mas o nosso cérebro é muito limitado. Nós só vemos aquilo que andamos à procura de ver. Nós só vemos aquilo que andamos à procura de ver. Estima-se que a cada momento podemos estar atentos a mais ou menos 2 milhões de estímulos à nossa volta, mas conscientemente o nosso cérebro só consegue captar 40. Em 2 milhões, 40. Nós só vemos aquilo que andamos à procura de ver. E não estou a dizer com isto aquelas coisas tipo o segredo, vamos agora pensar e vai-se realizar. Não, mas se nós nos focarmos naquilo que funciona, se nós entrarmos no início do ano e dissermos, 2012 vai ser um ano péssimo, estão cheios de razão. Vão chegar ao final do ano cheios de razão. Vai ser um ano horrível, vai morrer imensas pessoas, vai haver crise, vai haver, enfim, corrupção, vai haver tudo e mais alguma coisa. Mas se focarem naquilo, se procurarem as coisas que acontecem, as flores continuam a cheirar, onde haver pessoas que vos dão os parabéns, enfim, imensas coisas que acontecem todos os dias, que só depende de nós estarmos atentos a elas. Só depende de nós estarmos atentos a elas. Por isso, até a forma como nós colocamos a nossa atenção influencia. Viktor Frankl, não sei se conhecem o Viktor Frankl, se visitam alguma coisa. Viktor Frankl viveu nos anos 40, nos anos 30, 40 do século passado, e ele era judeu. Ele era judeu. E ele foi preso. Ele, a família dele, a mulher, os filhos, os pais, os avós, os primos, os amigos, toda a gente foi presa, que era da família dele, todos eram judeus, todos foram mortos. Todos foram mortos. Perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu os pais, perdeu os irmãos, perdeu os tios, perdeu os amigos. Perdeu toda a gente. Perdeu toda a gente. Só não perdeu uma coisa. Foi o sentido. O sentido que ele deu àquela experiência. E uma coisa que ele reparou foi que as pessoas que sobreviviam mais no campo de concentração eram aquelas que encontravam um sentido para aquilo que estavam a viver ali naquela situação. Um sentido. Aqueles que não encontravam um sentido, não é estar ali e dizer, ai que bom, estou aqui com a picareta, olha que ele já morreu. Não, mas é o sentido. Apesar de todo o sofrimento, é a tal capacidade de eu aceitar aquilo que me acontece e lidar com ela. Faz sentido para vocês isto? Ele tem um livro chamado Man Searching for Meaning, muito interessante. Ele deu, inclusive, origem a uma terceira via da psicologia, chamada a psicologia existencial, que é muito interessante. Bom, agora gostava de partilhar convosco se a felicidade é importante, se é importante partilhá-la, e 40% só depende de nós. Eu, nos últimos anos, criei um projeto chamado Zorbuda. Fiquem tranquilos, não é uma seita nova, nem eu sou de nenhum guru que veio aqui trazer salvação, mas é um projeto onde tenho partilhado esta informação de forma gratuita, sem qualquer tipo de fins lucrativos, mesmo só partilha. Encontrar formas de comunicar esta mensagem, partilhar o que é que eu posso fazer, porque é que é importante respirar, por exemplo, porque é que é importante eu evitar estar com pessoas tóxicas por aí fora. E então o projeto começou de uma forma muito simples, com um ligeiro manual, que ao fim e ao cabo é uma escova de dentes mental, é uma escova de dentes emocional que reúne muita desta informação num sítio só, e ao fim e ao cabo é para todos os dias lavarmos as nossas emoções e muscularmos o nosso otimismo e a nossa felicidade. Ele é composto por várias secções, não vou entrar aqui em pormenor, e ele começou por esta ferramenta, pensei, como é que eu posso partilhar esta mensagem, comunicar, não é? Estamos aqui numa escola de comunicação, como é que eu posso chegar através de outros canais de comunicação às pessoas? E então, outra forma começaram a ser os artigos, escrever artigos sobre cada uma das práticas que está nesse manual, nessa ferramenta.
Depois convidaram-me para falar, como estou aqui a falar agora, a falar com vocês, a falar sobre isto, essa importância. Depois começaram-me a convidar para fazer workshops, por exemplo, e faço, por exemplo, workshops gratuitos em instituições do terceiro setor, etc., por aí fora. E recebo visitas atualmente de mais ou menos 75 países, e é gratuito, as pessoas podem ir lá, e recebo porque houve uma versão que foi traduzida para inglês. E aqui há mais ou menos em agosto lembrei-me, tenho que arranjar forma de chegar a mais pessoas. Então lembrei-me, que forma melhor do que fazer vídeos. Podia gravar vídeos simples, e através da internet vou publicitar vídeos. Logo eu que não percebo nada de vídeo, não percebo nada de comunicação, não percebo nada de nada. Mas pensei, isto é uma boa ideia, vou-me lançar a isto. Então lancei-me num projeto que lhe chamei Zorbuda 24, porque eram 24 semanas a partilhar estas práticas. E então vou partilhar convosco alguns desafios, e agora aqui vocês se calhar vão gozar imenso comigo, vocês estão na área da comunicação, há coisas para vocês que são básicas, mas quer dizer, eu sou psicólogo, não percebo nada de comunicação, eu estou já aqui, por isso não gozem muito. Então a primeira coisa que eu queria criar era um teaser, obviamente para trazer as pessoas têm que saber, eu posso ter a Coca-Cola, mas se elas não sabem que eu tenho a Coca-Cola, ninguém vai ter comigo. Então tinha que criar um teaser para este programa, que era um programa de 24 semanas, onde ia partilhar informação gratuita, etc. Então a minha primeira ideia foi fazer uma coisa tipo, vocês conhecem o RSA Animate, aqueles vídeos, ou seja, idealmente era uma coisa deste género que eu queria, que era eu a falar, um teaser, uma pessoa a escrever, a fazer desenhos bonitos, uma coisa gira, não é? Uma ideia fantástica, não é? Assim, fantástico. Qual é o problema? Eu não percebo nada de desenho, zero. Aliás, a única negativa que tive até o 12º ano foi no oitavo ano, no segundo período, a educação visual, que havia de ser, então eu zero desenho. E então fui ter com um amigo meu, o Daniel Nobre, é espetacular, faz desenhos fantásticos, faz uma coisa que é o live sketching. E então eu disse, Daniel, tu que és a pessoa certa, podias fazer, isto é rápido, coisa 2, 3 minutos, como é para a net, tem que ser pouco tempo. E ele, não te metas nisso, isso é muito difícil, isso é preciso semanas, filmar e eu disse, Daniel, isso não custa nada, então, e ele, mas precisas isso para quando? Eu, para a semana. Eu passo, olha, já é impossível, isso não dá, isso tecnicamente é muito difícil. Mas eu sou um gajo muito teimoso, e então pensei, não, vou fazer, vou inventar um bocado. Então o que é que eu me lembrei? Tenho, sabem aqueles, tipo, não é um tablet, mas é aqueles tipo ratos que dá para desenhar, como é que isso se chama? Isso tem um nome, enfim, pronto, aqueles ratos grandes, um pad, qualquer coisa. Então lembrei-me, eu posso estar a filmar o ecrã, faço um record screening, e vou desenhando, olha, não tenho jeito nenhum para o desenho, mas pronto, e depois faço o voz off por cima, e então saiu uma coisa, não gozem muito, saiu uma coisa deste género, foi o teaser que saiu, uma coisa... Gostava de partilhar consigo alguns dos segredos que estão por trás de um dos temas mais apaixonantes de sempre, a felicidade. Existem muitos mitos ligados ao tema da felicidade. O primeiro mito prende-se com o facto de as pessoas pensarem que para serem felizes têm que estar sempre a sentir emoções positivas, como a alegria ou a euforia. Outro mito está ligado àquela velha ideia da pessoa pensar que só será feliz quando sair a lotaria, o Euromilhões, ou quando tiver aquela casa de sonho ou aquele carro fantástico. Outra ideia muito comum tem a ver com o facto de pensarmos que só vamos ser felizes se estivermos finalmente parados, sem fazer nada em frente à TV. Não vou avançar mais com isto. Basicamente o teaser falava sobre os mitos que estão ligados à felicidade, como se ganhar mais dinheiro vou ser mais feliz, ou se tiver aquele emprego de sonho vou ser mais feliz, ou se tiver sem fazer nada vou ser mais feliz, por aí fora. E depois explicava como é que ia ser o processo, que iam ser 24 semanas, que havia um grupo no Facebook, por aí fora, que deu depois, todos os episódios tinham esta intro, que era o resumo daquilo. Não é profissional, mas pronto, olha, foi o que se arranjou. Então pensei, vou mandar isto. Então mandei o teaser, pensei, isto vem para aí, inscrevem-se para aí 20 pessoas, 18 das quais minhas amigas, e pronto, lanço para aí 2 episódios e depois aquilo, apaga aquilo e ninguém repara, ninguém nunca vai saber que isto aconteceu. Mas, depois já vamos ver quantas pessoas se inscreveram. Depois tive outro desafio, que foi a câmara, que são vídeos, vou precisar de câmara, vou precisar de uma câmara para filmar, então, idealmente, obviamente, uma câmara XPTO, HD, IMPEC, mas eu não tinha nenhuma câmara HD, real, telefone, tenho que gravar tudo, era o que havia, gravar com o telefone, e aí estou eu a gravar o episódio e ali está o telefone a registar. O segundo era o cenário onde eu me lembrei, vou fazer uns vídeos tipo, vocês já viram os vídeos da Apple? Aqueles vídeos que têm assim um fundo branco, assim imaculado, e a pessoa a falar, todo XPTO, então pensei, vou fazer uma coisa do género. Mas eu não tenho um fundo branco, diz lá uma parede, mas o fundo daquilo não é bem aquele fundo imaculado. Então o que é que eu pensei?
nem sabia que isso se chamava um chroma key, não é? Ao ver, ao azul, isto para vocês é básico, vocês devem dar isto logo antes de entrar, devem responder o que é um chroma key, não é? Mas eu nunca tinha ouvido falar do que era um chroma key e pensei, vou à procura, comecei a ver, isto não é assim tão barato quanto isso, quer dizer, isto por cima é um projeto sem fins lucrativos, que eu não vou dar a perceber. Então não tinha um chroma key, o que é que se faz? Vai só aqui e compra-se um cortinado. Não há chroma key, vai só aqui. Comprei um cortinado azul, pensei, bem, isto vai fazer mais ou menos a mesma coisa. E estou eu a montar o cenário com um estendal de roupa, aí está, a montar o cenário. Lembram-se, cantor na altura, quando tinha lá uns tripés de microfone, posei e aí está, o cenário montado, um chroma aqui, em vez de ser um chroma aqui, e depois pensei, bem, isto agora é filmar e vai funcionar na perfeição. Então esta é a experiência. Efeito cortinado aqui, onde aí está o fundo azul, tranquilo, tudo bem. Então, pois obviamente experimentei pôr aí a coisa, cortou-me o cabelo, cortou-me a roupa, por várias razões. Depois pensei, o branco não dá, vou pôr uma cortina, para a cortina também não funcionava, né? Como é óbvio. Baixo de água também não. Pronto, basicamente teve que ficar sempre azul, tirando isto já foi as várias experiências e que já é palhaçada, já foi mesmo só para experimentar. Então teve que ficar sempre o fundo azul, porque pronto, não havia chroma key, a luz também não havia iluminação, eu filmava isto na janela, tinha que esperar que tivesse sol, porque se estivesse nublado as cores já não ficavam boas, ou à noite, ou depois estava a filmar, o vizinho começava a apitar o carro, tinha que parar aquilo tudo, pronto, isso já foi outra anedota para filmar. E o quarto desafio, o ponto, obviamente, idealmente, o ponto, não é? O ponto à frente, a pessoa está a ler e tudo mais, mas não havia ponto, tive que arranjar algo começado por pó também, foi o post-it, que resolve sempre o post-it colado no iPhone, e então aí tem, isto é a janela, não é? Então, ali está o iPhone, o cortinado aqui atrás, e lá está, o ponto para resolver a situação. E então depois chegámos ao verdadeiro desafio, que foi o desafio o Zorbuda 24, foi a partilha destes 24 episódios. E então, lá está, eu lancei o tal teaser, pensei, bem, isto ninguém se vai inscrever, mas o que é facto é que no início de setembro começámos com 200 pessoas mais ou menos inscritas. 200 pessoas inscreveram-se e ele veio-me à cabeça, assim, agora vou ter mesmo que gravar os 24 episódios, e não só gravá-los, mas como editá-los, como montá-los, como, enfim, um conjunto de coisas que quem está ligado à comunicação, para vocês planeiam se calhar logo isto na vossa cabeça, mas eu só imagino, isto não custa nada, isto grava-se um bocado e já está. Nunca pensei o tempo que demorava a editar e a montar e a fazer o upload, enfim, por aí fora. E então ele durou, e os 200 inscritos fizeram um teste ao início, testes relacionados com o bem-estar subjetivo, com a felicidade, receberam por cada desafio, era criar também uma ficha de apoio, por exemplo, vamos imaginar, por exemplo, que o desafio era escrever 3 coisas positivas que me aconteceram hoje durante o dia. Então era uma ficha para eu registar esses dados, o que é que tinha sentido, o que é que não, e eram tudo exercícios, lá está, destas várias áreas da ciência, como a psicologia positiva, que estão relacionados com práticas que ajudam o nosso bem-estar e a nossa felicidade. E por último havia um grupo de apoio no Facebook para quem quisesse poder se inscrever. Então isto terminou em fevereiro, pelo caminho mais pessoas se foram inscrevendo, e os agora estão online, quem quiser pode ver, e chegou a 400 pessoas mais ou menos. E então que resultados? Um projeto totalmente amador, um gajo não percebe nada, assumidamente amador, não percebe nada de comunicação, até que ponto isto teve algum resultado na felicidade e no bem-estar das pessoas? A ideia era essa, até que ponto é possível aumentar a felicidade e o bem-estar de um povo, de um país, de uma forma simples. E este foi o desafio que lancei, e então fui medir os resultados, e quando estava a medir os resultados, obviamente estava com algum receio, no meio de tanto amadorismo, ao nível da comunicação, que a coisa não tivesse corrido bem. E estes foram os resultados. Houve 3 questionários que as pessoas fizeram no início e no fim, um questionário de felicidade subjetiva da Universidade da Califórnia, um questionário da Universidade de Oxford, de felicidade, e um questionário que foi feito à medida relacionado com as práticas. Este inquérito, as pessoas que fizeram o inquérito subiram o seu nível de felicidade em 8,6%, a felicidade. O de Oxford subiram 8%. Estamos a falar num período socioeconómico bastante difícil e complicado, onde aconteceram e continuam a acontecer imensas coisas. E este questionário de 10%. Ou seja, aquilo que é a minha questão aqui, a minha dúvida que fica é, se eu, um gajo que não é profissional nesta área, que consegue de uma forma totalmente amadora contribuir para aumentar a felicidade das pessoas, em alguns casos 10%, eu imagino até que ponto
uma coisa destas, feita profissionalmente e com os meios de comunicação adequados e de uma forma profissional, até que ponto não poderia ter muito maior impacto. E é esse o desafio que eu também, por um lado, gostava de fazer refletir. Vocês estão ligados à comunicação. Como vos disse há pouco, temos à nossa disposição aproximadamente 2 milhões de estímulos por momento. Só somos conscientes de 40. E a questão aqui é, nós podemos escolher aquilo que queremos passar. E os meios de comunicação têm uma responsabilidade, a meu ver, imensa naquilo que passam às pessoas. As pessoas veem aquilo que nós lhes passamos, muitas vezes. Está bem que elas também estão à procura de coisas, mas todos nós acho que devemos ser mais conscientes da forma como passamos, porque temos na nossa mão também a felicidade das pessoas e o nosso critério editorial daquilo que passamos pode ter um impacto não só na felicidade delas, mas no bem-estar e na produtividade de todo um país. Porque não há só um mundo mau, não há só um mundo onde tudo acontece mal. Aliás, o Francis Ford Coppola, no Fórum na Expo Management em Madrid, dizia, e desculpem lá, muitos de vocês estão ligados aos mídia, não acreditem nos mídia. Ele dizia, não acreditem nos mídia. Os mídia é um negócio como é Hollywood. Eu acho que ele não devia dizer esta afirmação porque acho que os mídia têm um papel fundamental para ambos os lados. Como tudo o que tem potencial pode ser usado para o bem ou para o mal. E acho que os mídia devem ser usados também no sentido positivo, para estimular um país, estimular um povo e estimular a felicidade. E gostava de terminar com um vídeo, é um vídeo da BBC. E já agora conto só uma história muito rápida. A BBC começou a emitir as notícias nos anos 30, notícias pela rádio. E numa das edições, o senhor, eles na altura, apesar de ser rádio, vestiam um fato e gravata, e então ele chega lá, This is BBC Home Service, it's 1 o'clock and there are no news. Não havia notícias nesse dia. Então deixo-vos com este vídeo, que é um vídeo da BBC, neste caso de um programa de David Attenborough, que fala sobre o nosso planeta também, e acho que temos que preservar aquilo que temos. Espero que gostem. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright, blessed days, dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colours of a rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Quite simply wonderful. E deixo com esta imagem que vocês provavelmente todos já viram, do Scott Thomas e da sua namorada Alex Jones, salvo erro. Que é a mensagem que gostava de deixar é que mesmo no meio do caos, no meio da confusão, nunca percam de vista aquilo que é realmente importante. E obrigado, fico ao vosso dispor, qualquer questão, qualquer coisa. Obrigado.